Boa noite, Sônia. Paz. Paz, boa noite. Estamos aí Sim, firmes na e comunhão, fortes. firme. Glória a Deus, sim. Vamos, né, aguardar a igreja um pouquinho aí, os irmãos que estão ainda acessando, né? Com Esperar muita um pouquinho, né? saudade da turminha, né? A Cláudia tá dando um oi aí, a Gisele. Boa noite. Boa noite. A paz, né? Estamos felizes aí de poder encontrar com vocês de novo aí. Nós vamos buscar compartilhar algo aí mais em profundidade, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar passando para vocês, né? Ó, as gatinhas aí. Os filhos querem conversar um pouquinho. Tá vendo? Depois a gente combina, tá, filhos? A mamãe é açúcar, né? É isso mesmo, né, Sônia? Isso. Então, a gente tem conversado muito esses dias, né? Eu estava meditando aí como a gente procura, né? Buscar. Agora a gente está no sentido inverso nesse tempo. Olha que coisa interessante, né? Talvez precise acontecer uma coisa tão trágica, tão violenta, né? Uma coisa tão que parou o mundo, né? Como essa questão desse vírus, para a gente começar a inverter as coisas, né? Começar a simplificar agora, né? A gente complicava tanto, e tem um versículo que fala isso, né, Kelly? Ele está lá em Eclesiastes 7, 29. Eu peguei uma tradução na linguagem de hoje que fala assim: tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, né? E tem outras traduções. A gente está simplificando, porque Ele nos fez simples. A nossa essência é simples. A nossa essência, ela é íntegra, né? Nós somos retos de coração. E é interessante como que talvez um abalo, uma situação tão violenta, né? Ela nos faz parar e para falar o que importa agora, né? O que importa? É interessante isto, porque a Adriana de Paris, ó. Um abraço aí para Adriana, né? O Fadi. Nós vamos marcar aí, eu não falei com eles ainda, mas nós vamos marcar um Zoom aí com eles, né? Se Deus quiser. Então, a simplificação, talvez, agora, ela vem, né? Depois de muita complicação, né? Isso mesmo. É a lógica, né? Mas a gente estava meditando aí, você me mandou alguns vídeos, eu estive assistindo, né? E achei interessante aquele senhor também lá da Índia, né? Que fez todo um cadastramento, né? Em sistema de informatização da população, que foi reconhecido no mundo inteiro, e até coloquei para você, né? Esperar isso da Índia, né? Talvez você pense assim, um país mais, né, poderoso em termos de poder aquisitivo, de tecnologia e tudo mais, de ciência e pesquisa, né? E a resposta veio de um país populoso, né, com muita dificuldade também, mas que tem as pessoas lá que são, né, que Deus escolheu para trazer um resultado muito mais rápido, né? E aí a gente às vezes que no Brasil nesse tempo da pandemia, né? Eles viram a quantidade de gente que não tinha nem CPF, né? Morador de rua, pessoas nas favelas. E ao contrário, pessoas que têm 5 CPF, né? Que têm múltiplos cadastros, né? Que se escondem atrás, né? De falsidade ideológica, que recebem benefícios duplicados, né? Como que pequenas atitudes, né? Assim, se nós pensarmos, era uma atitude, não é uma coisa assim tão grandiosa, né? É simples, né? A atitude que ele trouxe, como você está falando de simplicidade, né? Parece ser algo tão simples, mas que trouxe um benefício tão grande, né, para a população. E o que me achou mais importante, pois a gente pode compartilhar esse vídeo aí com o pessoal no grupo, né? É a questão dele também parar um tempo, né? Para poder ajudar o próximo, né? É verdade. Eu lembrei do bom samaritano, né? Que ele parou, né? Ele era um homem de poder aquisitivo, um homem, né, já realizado, um homem que
desde a infância, se esforçou, adquiriu um patrimônio, né? E no momento da vida dele, no auge, com os filhos e tudo, ele doa 50% de toda a sua fortuna, de toda a sua riqueza, né? Por uma causa nobre. E ele fala, né? Todo ano em vida, né? E ele fez igual o pai do filho pródigo. Ele doou em vida, ele não esperou, ele falou, não vou esperar morrer, ter um testamento para escrever isso. Isso é uma forma de pensar maravilhosa, né? E assim, a gente fica impactado com o que Deus tem revelado aos seus filhos, e eu estou sempre atenta a isso, né? Achei interessante você ter me encaminhado isso, que é uma forma que o Espírito Santo, ele tem nos ensinado, tem mostrado. A gente tem que preservar a nossa simplicidade, a nossa, não é a humildade como é falada aí, né? Ser simples, ser íntegro, ser reto, né? E disso tudo, a vida não vai se tornar complicada, não vai se tornar tão difícil, né? Então são tempos assim que de parada total, que eu creio que faça com que a pessoa ela reflita, né? O que está importando até agora, né? E hoje o senhor falou comigo uma palavra e testificou, né? Eu abri a palavra também, li um pouco, e ele testificou algo para a gente estar passando. Eu vi também você falando aí do cadastramento, né? De pessoas também que ficarem impossibilitadas de receber, porque por rua tem um limitador, né? E às vezes são, igual nas favelas, são vários na mesma rua. Então, prédio, né? As condições são as mesmas, mas os que foram na frente, né? Eles receberam. Os outros que entraram, como dava o mesmo endereço, né? Foi rejeitado. Então, até eu brinco muito, eu falo assim, quem chega primeiro bebe água limpa, né? E nós somos muito demorados também para providenciar, para planejar, para ir atrás, né? Isso também é uma questão cultural. E isso tudo tem que ser superado, né? Isso tudo tem que ser vencido. E a nossa mudança, eu vejo assim, a nossa melhora em termos assim, né? Como pessoas, naquilo que a gente vai poder também usufruir, é de uma mentalidade cristã, porque a mente de Cristo Ele nos deu. Ele diz que nós temos a mente de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E olha que coisa, né, tão maravilhosa, tão excelente, né? E às vezes eu falo muito assim, o aprendizado ele não precisa vir com a dor, né? Ele tem que vir também de uma forma sublime, uma forma nobre. Você buscar o que há de melhor, né? O que é perfeito, o que é bonito, porque ele ensina isso de várias maneiras. Às vezes hoje eu vejo as pessoas falar, agora eu estou percebendo, né, o barulhinho do cantar do pássaro, eu estou vendo a florzinha que eu não via, estou vendo, está sobrando tempo, é isso, né? Mudou o olhar. Mudou o olhar. Então é a forma que você vê, né? Por isso que Jesus fala, né, que a gente tem que abrir os olhos, né? E Jó falou lindamente isso, né? Antes eu só ouvia, hoje eu vejo, né? Então foi a grande transformação. Essa é uma obra, né, maravilhosa de Deus em tudo que está criado, em tudo que existe, né? O Senhor que está fazendo a sua obra transformadora, né, Kelly? E hoje eu vi 2 versículos que testificaram, na verdade, o terceiro versículo que eu vou passar para vocês. Porque a Bíblia fala em João 3:27, que uma resposta, né, que João dá, que ele fala que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, né? E recebemos do alto. Mas 1 Timóteo também, no capítulo 3, versos 9 e 10, fala assim, vocês devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Estava falando de quem queria prestar um serviço a Deus, dos diáconos, né? Mas o que a gente entende aqui? Depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Talvez você fale assim, o que é isso que a pastora está falando? Primeiro a gente recebe do alto. O que é? O serviço. O que é o serviço? O que é ministério? Ministério é serviço. Mas a parte humana, né? Ela precisa ser capacitada. Porque a gente recebe do alto quando a gente renasce em Cristo. Lógico, nascer da água e do Espírito. A gente precisa ser capacitado, experimentado, treinado pelo poder do Espírito Santo para atuar.
a atuação. Por isso que ele fala no final desse, né, versículo 10 aí de Timóteo, que atuem, né, a nossa atuação. E eu falei outro dia, né? Isso. E na corresponsabilidade que a gente tem diante de Deus, espiritualmente falando, né, toda a nossa ação aqui, ela tem que ter uma palavra e um mover profético. Quando eu digo isso, o que é a minha vida em si? Meu ministério, né? O grande problema, eu reforço isso hoje, né, é a competição. Que hoje o pessoal não está podendo nem competir mais, do jeito que as coisas estão, né? É querer atribuir, às vezes as pessoas estão querendo atribuir a si mesmo o reconhecimento, a glória, a gente já falou um pouco sobre isso, né? E, infelizmente, os piores sentimentos vão manifestar por conta disso. Porque querem estar lá no topo da glória, né? Porque começam a se achar, e pior, se acham melhor do que o outro. Querem atenção para si e eles precisam de seguidores, né? As pessoas precisam de adoradores. Foi o que a gente falou outro dia. E muitos se tornam ídolos. E isso não é só no meio político. A gente vê muita coisa aí também. Muitos estão aí gastando tempo, falando tanta coisa, né? Até ofensas pesadas. Mas no meio cristão, eu quero falar isso, reforçar, porque a gente sempre prega para cristão, né? Ou em qualquer movimento que gere coletividade, as pessoas querem aparecer. E eu acho interessante isso. Por que eu estou falando essas questões, né? A gente gasta tanto tempo querendo entender aquilo que não acrescenta, né? E os ditos irmãos cristãos, infelizmente, a gente pode observar isso, eles estão numa competição tão grande que não estabelece a verdadeira unidade, né? Mas evidencia o quê, né? Aqueles que se destacam e os seus seguidores que estão idênticos a eles mesmos, né? E eu falo muito assim, nesses acontecimentos o povo se perde. Por que se perde, né? O povo, eles deviam, na verdade, né, buscar de Deus uma resposta, uma direção, né? Mas eles se perdem diante daquilo que está no mundo. O que está no mundo? O engano, o espírito do engano, né? Os confunde, né? E, na verdade, o que eles estão manifestando? Aquilo que a gente falou no início, a parte humana que precisa ser trabalhada, né? Aí fica uma pessoa triste, uma pessoa revoltada, uma pessoa que fala assim, eu não tenho resposta de Deus, né? E começa a liberar palavras precipitadas, eles não ouvem o Espírito Santo e acabam por ser pessoas angustiadas, né? E essa angústia os aflige, eles não conseguem ter uma visão do que é o ministério, do que é o chamado, do que é o propósito, né? Essa simplicidade que a gente falou no início, ela vai embora. Aí é uma coisa muito utópica, né, que a gente fala. Eles começam a falar, eu queria ir para um lugar isolado, eu queria um lugar simples, eu queria, né, ouvir os passos. Engraçado, eles querem sair do meio. Por que essa fuga, né? Por que esse pensamento agora, né? Ele não vem de uma forma saudável, né? A simplicidade, ela está dentro de nós. É uma essência nossa, né? Essa integridade está dentro de nós. E como ela vai ser despertada? Foi aquilo que a gente falou. A gente vai receber do alto esse revestimento, né? Essa capacitação. Mas eu preciso ter uma fé desenvolvida, uma consciência limpa, verdadeira. Eu preciso, né, naquilo que eu venho experimentando, eu tirar daquilo que é melhor. Depois, né, eu tenho que ser uma pessoa que vou dar um testemunho vivo de uma mudança, de uma transformação. Porque senão eu não posso estar à frente de nada, né? Não pode falar, Kelly. Na última semana, quando você falou de Jesus, né, que eles esperavam um rei que viesse com todo o glamour, né, e posição de um rei. E Jesus, ele veio nessa simplicidade, né? Ele tinha uma busca primeiro, né? Nós vemos a história, né, narrada aqui na Bíblia de Jesus, que em todo tempo ele buscava estar com o Pai, orava, né, falar com o Pai, buscava uma direção, uma aprovação, né? Veio aqui, se despiu de toda a glória, né? A Bíblia diz, de toda a riqueza, nasceu numa família simples. Teve uma vida simples, né? Você sempre gosta de citar aquele versículo que a gente até não esquece, porque vai citando que ele não tinha onde recostar a cabeça, né? Então, assim, andou com pessoas muito simples, né? E na maioria do tempo, que eram pescadores, que eram pessoas menos cultas, né? Da época, na verdade, ele sentou também com o mestre, esteve também na casa do Simão, do cobrador de impostos, mas também andava
com pessoas muito simples, mas sem perder o propósito, né? Independente de quem ele estava, se era com o enfermo, com o cego, com o doente, né? Ele nunca esqueceu do porquê que ele estava aqui, né? Daquele que ele veio cumprir durante o tempo que ele esteve aqui nessa terra. Então, assim, e eu creio que Jesus é esse grande exemplo, né? Esse maior exemplo de quem abriu mão de tanta coisa, né? Para estar aqui na terra, né? Por esse tempo que ele esteve aqui caminhando conosco, né? Isso. E você falou uma coisa, uma referência muito boa, porque naquilo que eu quero mostrar para vocês hoje, lá em Lucas, capítulo 3, no verso 23, uma parte dele fala assim: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, seu serviço, né? Ele tinha cerca de 30 anos. Então, o próprio Cristo, ele desenvolveu o seu ministério aqui. E a Bíblia destaca até a idade, né? Ele é o exemplo que você está falando aí, né? O que a gente tem que seguir como base? Jesus Cristo. Então, ele também teve um ministério. E aqui a Bíblia afirma isso. E o versículo chave hoje que Deus me deu, que está em profundidade, está lá em Colossenses, no capítulo 4, verso 17. Tem várias traduções, mas eu busquei todas as palavras das traduções e eu gosto disso porque ajuda uma compreensão maior para nós. E Paulo, ele está falando com, né, Arquipo, né? E ele diz assim: digam a Arquipo, ele manda falar com eles, cuide. Tem uma tradução que fala atente, tem uma tradução que fala procure, em cumprir, tem uma tradução que fala em cumprir bem, tem uma tradução que fala vê bem o ministério, a tarefa, o serviço que você recebeu no Senhor, ou a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Tem uma tradução que fala desempenha plenamente. Então ele está dizendo assim: atenta para o ministério que você recebeu do Senhor, para que você o cumpra, né? Olha que coisa tremenda aqui. Quem que era Arquipo? A Bíblia fala muito pouco dele. Uma liderança, ele era respeitável numa cidade chamada Colosso, na chamada Frígia, da região central da Anatólia, até pesquisei, que atualmente hoje faz parte da Turquia. E ele se tornou companheiro de Paulo na evangelização e transformou a casa dele em um lugar de pregação e oração da comunidade que estava ali surgindo, o pessoal que estava vindo a Cristo. E ele seguiu um ministério determinado por Paulo, seu companheiro. E ele é mencionado por Paulo como seu companheiro soldado. Tem uma tradução que fala assim. E é evidente que o apóstolo pretendia falar com ele com honra, né? Exaltando ali a quem ele era. E não há evidências, como a gente, né, pode sugerir aqui, de que ele havia sido negligente no desempenho dos deveres dele. Mas o Paulo, sem dúvida, o que ele estava fazendo aqui? Encorajando ele, né? E estava falando para ele assim, aumentar o ardor, o zelo na obra do Senhor. E ele é citado em Filemon, capítulo 1, né? Que fala assim, no versículo 2, e a igreja que se reúne na sua casa, essa carta vai também para a nossa irmã, para Arquipo, nosso companheiro de lutas, né? Então ele fala também, ele cita ele aqui. E é sempre apropriado, o que a gente pensa quando eu vejo uma exortação dessa aqui, né? Prestar atenção, zelar, para que a gente cumpra com fidelidade aquilo que Deus está outorgando, né? Entregando para a gente. O que é o ofício desse ministério? Né? Independente daquilo que nos confronta, daquilo que quer nos tornar infiéis. Porque lá em Atos, no capítulo 20, no verso 28, o que ele fala? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, com pastores da Igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue de seu próprio Filho. As pessoas, na verdade, elas têm um potencial para a obra de Deus, mas muitas das vezes não passa disso, só potencial. Um desfile de elogios. Eu tenho um dom, eu tenho, né, uma forma de falar, de pregar o evangelho, aí eles contam tanta coisa, eu fico escutando. Hoje lá no meu serviço, hoje lá na rua, hoje lá no mercado, Deus me usou, Deus aquilo outro, eu fico só escutando. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, Deus, nossa, Deus não sei o quê, né? E a ação, o cuidado, né? A procura, que ele está falando nesse versículo, a atenção que Paulo está chamando, né, Arquipo, ele está falando isso para quê? No desempenho em cumprir. Paulo, sabiamente, o que ele estava
né, dizendo para o ministério ser bem sucedido? Ele falou, presta atenção. Você está fazendo o que Deus quer? Presta atenção. Então, vou ler o versículo de novo, agora você vai entender. A gente fala muita coisa, mas a gente está cumprindo o propósito? A gente está cumprindo o serviço? A gente está cumprindo o ministério? Então, ele falou de novo, vou ler de novo com todas as traduções. Cuide, atente, procure bem, vê bem, em cumprir o ministério, o serviço, a tarefa. Presta atenção, ele está dizendo. Que você recebeu no serviço do Senhor. Desempenha plenamente, ele está dizendo. Atenta, presta atenção, porque você precisa cumprir esse ministério. O que você está fazendo com a sua vida? Essa é a minha pergunta para mim todos os dias, Sônia. Né? Como que eu estou empregando o meu tempo? O que há com os dons e os talentos que Deus tem me entregue? Estão sendo devidamente exercitados? Porque eu vejo um desfile de, né, eu tenho sonhos, eu vejo, eu tenho visões, isso, aquilo, outro. Mas eu quero te perguntar, esse dom é para você desfilar, ostentar, né, colocar Deus, ou aquela competição que a gente falou no início, Deus me usa, Deus fala comigo, pastora, Deus falou comigo, é assim que eu escuto, né? Peraí, mas falou para quê? Qual a finalidade? É no serviço? É no propósito da obra? Está beneficiando o corpo de Cristo? Está abençoando o próximo ou a si mesmo? O que está acontecendo com o serviço na casa do Senhor? E a Bíblia, ela explica muito bem o que é ministério. Na maioria ali ela está falando de um serviço. E é uma palavra, né, que fala que é trabalho. Então, muitas vezes as pessoas estão aí procurando, né, qual que é o padrão, como que é seguir. A gente falou lá no início, né, é Jesus Cristo, porque ele começou seu ministério, ele desenvolveu seu serviço, né? E o que ele buscou? Agradar a Deus. Ele fez tudo no seu bom serviço, com o foco no quê? De servir a Deus da melhor maneira, naquilo que ele, né, era, naquilo para qual ele veio. Mas hoje em dia, o que a gente vê, infelizmente? Né? Muita gente tem usado essa palavra para mostrar o quê? Um status, né? Uma posição. Eu tenho um ministério, eu sigo o ministério A e B, cita desse jeito, né? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Aquele que tem um ministério, aquele que, né, muitas vezes também tem aquele que vai no contraposto, né, que a gente fala. Ele se acha tão insignificante, ele está se achando tão infrutífero, né? Ele pensa assim, se eu abandonar aqui, se eu não aparecer, ninguém vai nem sentir minha falta. Eu não vou ser nem notado, né? Ninguém me liga, ninguém me procura, né? Mas o Pai está de olho em você. O Pai quer ver o Pai quer ver o seu trabalho, o seu exercício. Ele que te recompensa, não é o outro, né? Não é o próximo, né? E Deus tem do céu o que é de melhor, de necessário para você. Foi aquilo que a gente leu lá em cima, né? Agora mesmo. O que a gente falou no início, né? Lá em João 3:27. O que a gente citou para você? O homem não pode receber nada, coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Venha do céu. Não foi isso que a gente leu? E infelizmente, como que estão as pessoas aí? Deus é que te recompensa. Confia nele, no desempenho do seu ministério, do seu propósito, né? E todos foram chamados a servir a Deus e ao próximo. Todos estão chamados, né? Os cristãos. A gente prega para cristão. E eu perguntei hoje para o Senhor, eu falei, Deus, as pessoas falam, mas eu não estou vendo as ações. Eu vejo muito envolvimento com essa vida. Muito envolvimento terreno. E vou dizer uma coisa para você, eu vou reafirmar, Deus não chama ninguém desocupado, muito ocupado. Pelo contrário, né? E eu falo de experiência pela minha vida. Não quero me gabar aqui, mas eu quero declarar para vocês. Muitas vezes a gente não bebe um copo d'água, né? Muitas vezes a gente não consegue dormir um sono, né, de um período para um descanso. Não é reclamação, eu estou colocando para você, porque a gente está a serviço. E a demanda no campo da grande seara, ela é muito grande. É grande. Os trabalhadores são poucos. Sim. E a gente fica até em falta com as pessoas, porque você não consegue atender todo mundo, né? E a maioria das pessoas pensa que ministério é aquilo que envolve só pastor, líder, ministro, né? Quando eles estão desenvolvendo um trabalho diante de um grupo aí chamado igreja, etc, né? Mas olha o que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versos 10 e 11. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros.
Quem prega, prega a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Olha que coisa linda. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. A glória é dele. A quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa linda que Deus está falando aqui. Isso ele está falando para todos nós. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6 fala assim: se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Olha que coisa linda. Onde está o meu alimento? Né? E lá em Efésios também, no capítulo 4, versos 10, 11 e 12, fala assim: foi ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Olha que coisa linda, né? Considerando assim, que todos cristãos, eu entendo assim, tem dons, tem um ministério para desenvolver, né? E todos podem ter um dom, vamos falar assim, da palavra de Deus, por exemplo. Mas eu pergunto, como que você está cumprindo esse dom? Como que você está, né, deixando Deus te usar, né? Desenvolvendo, isso mesmo, né? E hoje na igreja a gente vê as pessoas como esse Arquipo que Paulo teve que chegar e falou para ele: olha, Arquipo, atenta aí, ó, presta atenção. Vamos cumprir o ministério? Vamos cumprir o chamado? Pastor, é uma puxadinha de orelha? Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade, que é a palavra. Ela disse que ela é a verdade, né? Se te incomodou isso, se você sentiu uma dorzinha na orelha, é você e Deus, não sou eu e você, né? E Deus me deu essa palavra hoje. Interessante, né? essa parte que você passou aí da finalidade do dom, né? E juntando todas essas palavras, né? Que ministério é servir ao próximo, né? Então, se eu tenho esse dom, para quem que eu estou também utilizando, né? Então, fica antagônico, né? Eu estou usando para mim, para o meu benefício, para minha glória, né? Para minha provisão, para minha vida, né? Ou a minha motivação é servir, é cumprir propósito, missão, em favor do outro, né? Isso. Então isso, e é como você falou, né? Quem é que pesa a motivação do nosso coração em todo o tempo, né? Não é quem está vendo a gente na internet, não é quem está assistindo uma pregação, é Deus, né? É Ele que consegue discernir, né? O mais profundo, né? Dos nossos desejos, né? Anseios e aquilo que a gente se posiciona a fazer. Então isso é muito forte, né? Para que profundo, a gente né? E profundo, né? E como você disse, é a verdade, né? Não tem como ocultar, né? São coisas que não tem como ocultar. Não. E o Espírito Santo tá acabando de falar comigo uma coisa aqui que é interessante. Tem pessoas que estão aí perguntando assim, algumas coisas que a gente citou, teve um certo entendimento, queria acrescentar alguma coisa, queria falar, pode escrever aí, mas eu vou te falar uma coisa. Você tem a oportunidade de falar. Você não fala porque você não quer. Né? Às vezes você tá falando assim, o dom vem do alto. Às vezes você tá falando aí, ó, precisava falar isso também, pastor, aquilo outro, deixa eu te falar. Olha como você tá sendo despertado. O Espírito Santo tá falando para mim, ele tá falando lá sozinho. Alguém precisa ouvir, alguém precisa ser ensinado. Se não tiver quem ensina, não tiver quem pregue, né? Quem que vai ouvir, né? E lá, João, tem uma passagem muito linda, no capítulo 2, verso 27, fala assim, eu até peguei duas traduções, que eu gosto, eu sou exagerada no entendimento. Quanto a vocês, a unção que receberam, dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, ele os ensinou. E tem uma tradução, a linguagem de hoje, que é muito boa, ela fala assim, mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que Deus ensine. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Olha que coisa mais linda. E eu vou mais longe, lá em Hebreus 8:11, Kelly, fala assim, ó, ninguém
vai precisar ensinar o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Sabe por quê? Lá no 12 acrescenta: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Olha que coisa tremenda. Quando é que eu tenho essa proximidade com Deus? Quando é que eu tenho esse conhecimento de Deus? Esse ensino de que meus pecados são perdoados? Quando eu não pratico mais a maldade, né? Porque às vezes você também está falando assim: como é que o Espírito Santo vai falar comigo? Eu estou te respondendo, hein? Está no versículo 12. Ele vai falar com aquele que busca ser perdoado, aquele que não pratica mais a maldade, né? Aquele que busca ser liberto, aquele que está buscando, né, que Deus o transforme. E Deus está falando aí, sabe? Às vezes você fala assim: mas eu não tenho com quem falar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho tido essa experiência. Deus fala comigo o tempo todo. Eu sempre estou buscando. Quem me ensina, os meus ensinamentos vêm do Senhor. Eu escuto pregações, eu ouço palavras, me acrescenta. Mas o discernimento vem dele. A unção que está sobre a sua vida, ela vai te dar o discernimento. Ela vai te dar a clareza de visão. Mas eu quero te perguntar, aquilo que a gente falou lá no início: você está atento? Você está prestando atenção? Você está procurando cuidado também em cumprir o ministério, o serviço, o trabalho que Deus te trouxe na obra do Senhor? Você entende o que é isso? Ah, pastora, não vem com essa conversa não. As igrejas estão fechadas, meu ministério é lá. Não estou falando essas coisas não. Então você não conhece a palavra de Deus. Onde é o ministério? Aí lembrei de Jesus. O que Jesus fez? Onde que Jesus foi? Para onde Jesus pregava? Com quem Jesus falou? Das pessoas, né? No caminho, onde, né? Onde ele passava. Onde ele passava. Né? Onde ele passava, né? Parava no poço. Ele entrou aonde? Numa igreja que nem pertence, que ele nem era membro, né? Ele nem pertencia. De quem era? Os religiosos da época, os judeus, não era isso? O que ele fez lá dentro? Que ele pertencia a uma família o quê? Culturalmente, né? O que eles frequentavam? Essas sinagogas. Mas o que ele foi anunciar lá? Que ele era, né, a resposta daquela profecia, né? Ele era o Messias, né? E eu estou perguntando para a igreja. Nós precisamos compreender, né? O que é que Deus está requerendo de nós. Nesse tempo agora de reflexão, eu chamo a você, cristão, a uma verdade, né? Não fica perdido aí com tudo que está acontecendo. Eu falei da outra vez, eu vou voltar a falar. Eu não sei por que você está tão assustado com essa pandemia. É diferente? É. O mundo parou? Parou. Mas parou para quê? Para trazer para as pessoas uma reflexão. Vamos simplificar a vida. Vamos começar a ver a vida com outros olhos. É um alerta, tá falando assim, ó. Toda hora eu escuto as pedras clamando aí, ó. Eu escuto um monte de coisa aí. Olha, gente, vamos repensar. Tem gente doando coisa que ela cobrava caro, né? Tá aí nas lives, não tá? Tem gente doando o seu serviço, doando produtos. Eu vejo doações gigantescas acontecendo aí. Outro dia até a Kelly que me chamou. Atendendo de graça, né? Você lembra que você me falou quantos anos os hospitais, com tanto falta de equipamento, com falta de instrumentação, com falta de profissional, agora fizeram até hospital numa quadra, né, de gigantesca, né, de um estádio, na verdade, né? Por quantos anos, né, nós vemos aí a calamidade do sistema público? Na verdade, todo dia a gente estava aí orando, quantas vezes pedindo para liberar um leito para um familiar nosso, né? Eu mesmo já pedi oração para Deus ajudar para liberar um leito para um familiar, porque não tinha, era ocupação 100%. Né? Agora a gente está com ocupação 90%, 92%, né? Então eu falo assim, por quantos anos nós ouvimos os empresários se mobilizarem para doar um respirador, um equipamento, um EPI? Eu, pelo menos, não tinha tanta mobilização da sociedade. Ou se mobilizar para doar cesta básica igual está sendo hoje, né? Seja quem for, né? De onde está vindo. Então, assim, e os hospitais estavam aí, perecendo por anos. E hoje a gente vê uma mobilização, né? O servir, né? O próximo, né? Em favor de vidas, né? Aí eu te pergunto, vai ser só agora, por agora? Né? E você faz a pergunta aí, e quando normalizar? Vai normalizar? Em que momento vai parar tudo isso?
Em que momento que as pessoas vão Essa se é tornar... a grande pergunta, né? Será que vai voltar tudo ao normal? Que normal vai ser esse, né? Porque o que é normal para você? O que é normal? O normal não estava bom não, gente. Presta atenção. O que é normal para você? A sua vidinha é medíocre, egoísta, egocêntrica, centrada em você, de ostentações, de complicações? Você estava buscando tanta complicação na sua vida? Não, pastor, eu era uma pessoa boa, trabalhava com honestidade, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. O chacoalho foi para todo mundo, para mim e para você. É todo mundo. Deus está falando com a humanidade inteira. Olha que Deus poderoso. Ele falou com o mundo inteiro. Ele não está falando com uma pessoa, ele está falando com a humanidade. E ele disse que ele ia fazer sinais e maravilhas. Olha os sinais aí anunciando. O que está anunciando, amada igreja? Eu estou falando com o cristão, viu? Eu estou falando com o que diz que é filho de Deus, que compreende as escrituras. Há um chamado à reflexão. Irmão, para a sua vida e olha para o céu e vê o que Deus quer com você, qual que é o seu ministério, qual que é o seu propósito, qual que é o serviço nosso aqui, qual que é o ministério? Servir a Deus e próximo. A regra maior, a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amei. Ele falou, um novo mandamento vos dou. Ele se sacrificou, ele se entregou por nós. Então eu quero te perguntar, onde está o amor da humanidade? Será que esse amor ele é produzido só com base no medo? Uma pandemia precisa gerar solidariedade? Precisa gerar um compromisso com o próximo? Eu te pergunto, cristão, eu não estou falando para quem não conhece o evangelho, não, eu estou falando para você, cristão, que está aí, né, assustado. Olha para o céu. Olha para o céu. O que ele disse? O homem não recebe nada a não ser aquilo que vem de Deus. E eu vou dizer para você, nós temos muita bênção para usufruir aqui na terra, porque Ele prometeu. Passou a pandemia, tá? Deus está operando milagres. Deus está salvando. Deus não está morto, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus, Ele é o Criador. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Onde está a tua fé? Mas Ele está buscando algo na humanidade que se perdeu, que se corrompeu. Ele está buscando a nossa santidade. Nós temos que ser santos como Deus é. Não adianta, irmãos, ficar fazendo um argumentinho aí, começar a argumentar, não. Com Deus não existe meio termo. Com Deus é ou não é. E ali, o que Ele está dizendo? Para o Espírito Santo verdadeiramente obter resultado com você, porque esse trabalho e obra é do Espírito Santo. Porque Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que eu preciso? Foi aquilo que eu falei lá no início, talvez você não compreendeu no começo. Tem uma parte humana aí, nossa, que precisa ser capacitada. Ela precisa da graça, ela precisa da misericórdia de Deus. E essa parte humana, ela precisa ser treinada aqui, ó, trabalhada. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate e venci. Não é isso que ele falou? Ele não foi um bom atleta? Ele venceu a carreira que foi proposta. Há uma ação, o que ele combateu? Há uma ação, né? Um esforço, um combate, né? Isso você está falando, que muitas vezes a gente quer fazer só um zoom assim, né? E desce. Igreja, nós estamos aqui vivos porque Ele vive em nós. Nós temos a vida porque Ele nos entregou. Nós temos muito do Senhor. Então, manda embora esses pensamentos terrenos, porque a nossa vida não se limita aqui na terra. Nossa vida, ela é para uma eternidade. Porque se ela se limitar aqui, nós somos os mais miseráveis. Isso está escrito em 1 Coríntios 15, 19. A nossa vida é em Cristo. Nós somos renascidos. Nós cristãos podemos dizer isso. Somos filhos de um Deus vivo. Um Deus que está glorificado, coroado e que tem todo o poder e autoridade para que a sua vida com propósito se cumpra aqui na terra. O Senhor nosso Deus está conosco. A alegria, a força que nos move aqui, né? A convicção. Estamos aqui para exercer o propósito. Pastora, quanto tempo temos aqui? Eu não sei, mas Ele sabe. Mas o que eu preciso aqui? Me alegrar, porque meu nome está lá no livro da vida. Eu estou inscrita entre os salvos. Eu preciso caminhar aqui
crendo que Deus, quando ele fala com Arquipo, Deus falou comigo. Deus está dizendo aqui, ó, atenta, presta atenção. Você tem um ministério, você recebeu do Senhor, cumpra ele. Cumpra ele. Um dia nós vamos chegar lá e vai falar assim, cadê o que eu te entreguei? Me dá aqui. O que eu vou entregar para o Senhor? Ah, Deus, eu me enrasquei lá, eu confundi, eu caminhei ali, tive tanto problema, fulano, beltrano, ciclano, circunstância. Eu vou dizer uma coisa para você, não se embarace com as coisas dessa vida, a Bíblia fala. Vamos tirar os nó aí, vamos tirar aquilo que, né, tá enroscando o seu caminhar aí, e vamos caminhar livres em Cristo. Ele nos deu essa condição. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. Não é assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É tão simples. Não precisa citar mais versículos profundos aqui, não. Esse é profundo, né? Ele é toda a verdade que eu preciso. Então glorifique esse Deus que te ama tanto, esse Deus que está na sua vida, porque Ele está esperando de nós isso. Atenção. Atenção. Não é atenção para nós, próxima notícia da pandemia aí, não. Irmão, não fica preocupado, não. A cura já está aí, gente. Vocês estão tão preocupados. Que dia que vai chegar? Cada um faz uma... Eu tinha uma musiquinha, eu vou fazer uma brincadeira. Eu tinha uma musiquinha que eu tenho até uma comadre que ela ri quando eu canto. Quando eu estava bem em luta, bem, né, sem compreensão das coisas de Deus, eu cantava assim, né? Quando será o dia da minha sorte? O dia da minha morte, eu sei que um dia vai chegar, né? Tem uma música assim, né? Aí eu brincava com ela, né? Agora a gente inverte isso daí, né? Eu tenho certeza da eternidade. Os meus olhos estão lá, firmados na eternidade. Isso para mim não tem preço. Isso para mim é glorioso. Isso já me dá satisfação. Gente, Ele me escolheu. Gente, Ele está me sustentando aqui na minha fé. Ele está me ajudando, Ele está me dando graça. Deus, que coisa maravilhosa, Ele está trabalhando na minha família. Eu tenho testemunhos tão fortes que Deus está fazendo na minha casa, que eu nem tenho tempo aqui para contar. Eu tenho visto tanto fruto de oração, coisas lindas na vida dos meus filhos. Eu tenho visto tanta resposta de Deus, tanta proteção. Gente, o que eu posso esperar mais? Mas por quê? Por quê? Porque eu não duvido da presença dEle. Eu não duvido do propósito. Eu não duvido da oração que eu faço. Eu creio. Eu fiz oração ontem para uma irmã, ela nem sabe. O que ela recebeu foi a resposta da oração na hora. Eu vi o anjo, mas eu falei, nem vou falar para ela que eu tô vendo, porque, sabe, ela estava tão assim desesperada com a luta dela na hora, e eu fiz a oração, né, e falei com ela, e eu vi Deus respondendo. Não deu nem 20 minutos, ela falou, pastora, a situação se resolveu. E eu fiquei, amém. Vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que a gente só ora e observa as pessoas. Porque, sabe por que eu estou contando isso para você? Porque ela não viu o que Deus fez. Não sou ela, Sônia. Foi Deus que fez. Mas eu criei e orei com ela. Aí eu falei, Deus, eu estou te dando glória. O Senhor fez. Sabe por quê? Porque eu não duvido do que Deus faz. Eu oro até a oração é uma ação, né? De que a gente submeta a Deus, né, e busque nele, né, uma provisão e uma resposta. E quantas vezes na hora do desespero a gente não consegue nem abrir a boca, né? Não. Nem fazer um clamor, né? Isso. E vou falar, a luta tá para todo lado. Tem gente internada, tem gente doente. Eu tô com um sobrinho que tá lá na UAI, ele é muito carente, ele tem umas limitações, ele sofreu meningite quando era bebê. E eu tô aqui, você vê o testemunho da mãe, a gente tá orando, nós somos cristãos, nós estamos crendo. Gente, o desespero, Deus não atende, Deus atende fé. Amém. Tá? E vive em amor, libera perdão, libera a vida das pessoas. Nós vamos para o céu, gente, nós vamos um dia encontrar com essas pessoas lá. Eu quero que elas entrem, eu não quero essas pessoas de fora. A Bíblia fala que Deus usa até um termo que Ele fala assim, um versículo, que Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Ele não tem prazer, porque Ele amou a sua criação. Ele amou o mundo de tal maneira. Não foi só, né, aquele que aceitou Ele. Ele amou o mundo de tal maneira. Então, que esse amor possa tocar seu coração hoje. Que você renove, né, revigore aí. Ore pela situação da nossa cidade, pelo Brasil, por tudo que está acontecendo no mundo. Com muita fé, gente, com muita esperança. Com os olhos lá no alto, da onde vem a resposta. De onde vem meu socorro?
Salmo 121, né? Senhor. Leva os meus olhos Criador para o alto, né? Céu e da terra. Então, glorifica esse Deus maravilhoso, porque Ele está na nossa vida. Ele nos ama com amor que não se explica. Não se explica. Verdade. Né? A gente está aqui hoje declarando para você essa atenção aí. Presta atenção. Procura Deus. Procura cumprir o que Ele está desejando para você. Olha para o que Deus espera de você, tá? Ele espera que você se libere dos seus pecados, de toda maldade, né? Mas Ele quer que você reconheça que Ele precisa agir em você e te transformar e te santificar. Nós não vamos entrar de qualquer forma no céu, não. Então vamos orar para que as pessoas alcancem essa libertação. Amém, igreja? Vamos, né? Amém, eu creio. Vamos concluir aqui, Kelly? Você quer falar mais alguma coisa? Não, creio que a palavra foi muito forte, né, para nós aí nessa noite. E estar atento. Tô me segurando, né, aqui. Eu tô vendo, a Adriana escreveu aqui para nós, né, que sem santidade é impossível agradar a Deus, né? E também que Deus não quer que os ímpios morram, mas se arrependam. Né? E é então, grande verdade. Ele morreu na cruz por todos, né? Por toda a humanidade. E morreu por todos, e o amor foi derramado sobre toda a terra, né? Amém. E eu creio que uma das coisas lindas que eu vejo no ministério de Jesus foi isso, né? Ele mostrar que ele veio, né, para os dele, mas os dele não receberam, né? Mas que ele veio também e alcançou toda essa humanidade, né? E coisa linda. O amor, né? A palavra. Eu fico muito, assim, eu amo esse Deus, né? Assim, a palavra, então, eu todo dia, toda hora eu quero comer. Parece que eu já engoli a Bíblia não sei quantas vezes, já está no meu cérebro aqui não sei quantas vezes, no coração, né? E essa semana nós compartilhamos sobre a palavra, né? O poder da palavra, e eu compartilhei com a Sônia um testemunho que eu assisti de uma irmã, que hoje é eu até estava escutando o testemunho dela, é uma preletora internacional, e ela falando quando ela foi à igreja, né, a primeira vez, e pediram para abrir na Bíblia. E ela falava assim, gente, mas por que eu falo o número da página? Se a página é 70, é 80, né? E aí que ela tentava achar pela página, mas ela não sabia que existia várias versões, tamanho, que Bíblia não era igual livro, né? E aí ela pegou e falou assim, não, eu vou chegar em casa, eu não vou passar mais vergonha. Eu vou começar a estudar essa Bíblia. Aí ela abriu lá num capítulo lá, aí ela viu Filipenses. Falou, nossa, que beleza, só tem 4 capítulos, rapidinho, já vou começar estudando esse Filipenses, né? Aí quando ela abriu aqui Filipenses, ela começou lendo, leu os 6 versículos, falou assim, opa, parece que eu não entendi nada, né, desse Filipenses. Aí ela falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou ler 3 versículos. Ó, Claudinho. Olha lá. Aí leu 3 versículos, também não entendeu nada, né? Aí ela pegou e falou, não, então peraí que eu vou ler o primeiro versículo. Aí leu lá, Paulo. Aí ela falou, opa, quem é Paulo, né? Aí ela foi estudar quem era Paulo, né? Foi ver a concordância bíblica e foi estudar. Aí falou que estudou tudo, ela falou, agora deixa eu ir para a segunda palavra, Timóteo. Ela falou, nossa, agora esse eu nunca ouvi falar, né? A gente brinca, mas tem que existir também um esforço nosso, né? Uma busca. Porque eu até brinquei com a Sônia, se eu quero aprender a fazer um bolo, eu vou ter que correr atrás da receita, eu vou ter que correr atrás do ingrediente, eu vou ter que entender como que funciona, né? Como que ele é feito, né? Então, assim, a gente também precisa ter uma busca, né? Tem. E a gente apaixona, né? A palavra, a gente se apaixona, ela é, sabe, é inexplicável. Quando você começa, você quer mais, é uma busca, assim, né? É uma sede, e é impressionante, porque o Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós, e o Verbo era a palavra, né? Então, quando a gente sente esse desejo, a gente está comendo de Cristo, né? Do conhecimento. É verdade. Aí vem toda a nossa libertação, é maravilhoso, né? Isso é tremendo. Então, você quer a sua vitória? Eu li um pouco, não lê mais. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. A libertação vai vir, né? A compreensão vai vir, o discernimento vai vir, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida, ele é poder para ti. É como, né? Você leu Ajudar. Aqui vários versículos, né? Que quem vai discernir, vai ensinar é o Espírito. Então também não é ler a Bíblia como se fosse ler um manual de instrução, alguma coisa que você tem que entender todas as palavras. Não, você vai lendo e Deus vai fluindo, né? No ensino, vai trazendo a revelação também através do Espírito, né?
Amém, glória a Deus. Então, nós vamos ter que despedir aqui da igreja, né? Nosso tempo aqui já, né? Está encerrando. E eu fico muito feliz de poder estar aqui de novo com vocês, né? E a gente tem testificado de tanta coisa, não vai dar tempo, né, Kelly? Tanta coisa a gente tem conversado, mas Deus vai nos dar esse tempo oportuno. E já convido aqui a Adriana e Fadi, a gente vai orientar a igreja depois a usar o Zoom, né? Porque eu quero porque no Zoom eles não caem, não tem, né? Eles têm uma forma que, né? Eles podem passar uma palavra, né? Que eu sei que está no coração deles, que veio do Pai. Amém. Eu tenho certeza. Adriana e Fadi, assim, eu tenho, né, uma liberdade grande com eles, um amor muito grande, e sei o quanto que o Espírito se revela na vida deste casal. E eu gostaria muito de compartilhar deles, que é um presente que Deus deu para a minha vida, com a igreja, né? E a gente tem tido o nosso tempo, eu com eles, a gente tem se falado algumas vezes aí, e tenho recebido muito, né, dos dois, de ambos os dois. E eu tenho certeza que se vocês tiverem oportunidade, né, o tempo sempre é curto, não dá para falar muito, mas eu sei que vem do céu, né, aquilo que Deus pode passar para vocês. É uma delícia, né, falar de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo? Vamos. Igreja, fique em comunhão conosco agora, vamos unir a nossa fé. A Bíblia fala que a igreja ora, né? A igreja que crê. Então vamos orar crendo por nossas vidas, por cada um de vocês. A minha oração hoje é que Deus abra o entendimento, dê atenção a vocês, né? Que vocês compreendam o chamado, o serviço, o ministério, aquilo que o Senhor entregou para cada um, para desempenhar plenamente, para que vocês tenham, né, esse prazer, essa satisfação de declarar que somos parte dele. Estamos, né, pertencemos à família de Deus, somos corpo de Cristo, podemos sim fazer diferença, somos sal da terra, somos, né, na verdade nós somos o vaso, o instrumento na mão daquele que tem o poder. Hoje ele nos usa, isso é maravilhoso para o próximo, para essa humanidade, para fazer diferença, para que muitos cheguem a Cristo. Nós estamos aqui para fazer conhecido o Senhor, para fazer conhecido os feitos do Senhor, a obra do Senhor, a libertação que Ele pode gerar na vida de cada um. É verdade. Uma introduçãozinha aqui, mas amém. Estamos em fé. Amém, igreja? Despedindo na paz do Senhor. Quer despedir, Kelly? A paz, né? Despedindo, um grande abraço aí para todos, né? E eu falo que é um privilégio a gente ter esses momentos, e Deus